Caros amigos de Removendo as Bandagens. Abaixo, temos a narração do audiolivro a seguir. O testemunho de Fátima N.E. Capítulo 1. O primeiro testemunho, 18 de outubro de 1936. Salvação e vocação. Antecedentes familiares. Nasci numa família cristã, precedida por duas irmãs. Como uma tia minha tinha dado à luz 6 filhas sucessivas, uma tia do lado do meu pai ficou chateada quando a minha mãe deu à luz 2 filhas. Na cultura chinesa, é preferível ter filhos do que filhas. Quando minha mãe deu à luz 2 meninas, as pessoas disseram que ela provavelmente seria como a tia que deu à luz 6 meninas antes de ser mãe de um menino. Mesmo que minha mãe não tivesse sido claramente salva na época, ela sabia como orar. Então ele falou ao Senhor, dizendo: se eu tiver um filho, eu o darei a ti. O Senhor ouviu a vossa oração e eu nasci. Meu pai me disse: antes de você nascer, sua mãe prometeu dar-lhe ao Senhor. Salvo e chamado ao mesmo tempo. Fui salvo em 1920, aos 17 anos. Antes de ser salvo, experimentei um conflito em minha mente sobre se deveria ou não aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador e se deveria ou não ser servo do Senhor. Para a maioria das pessoas, o problema que enfrentam no momento de sua salvação é como se libertar do pecado. Mas, para mim, a carreira que eu desejava e ser salvo do pecado estavam intimamente ligados. Se eu aceitasse o Senhor Jesus como meu Salvador, ao mesmo tempo o aceitaria como meu Senhor. Ele não só me libertaria do pecado, mas também do mundo. Naquela época, eu tinha medo de ser salvo, porque sabia que, uma vez salvo, deveria servir ao Senhor. Então, minha salvação deveria ser uma salvação dupla. Era impossível para mim rejeitar o chamado do Senhor e ficar apenas com a salvação. Ele teve que escolher entre crer no Senhor e obter uma salvação dupla, ou abandonar ambos. Para mim, aceitar o Senhor significava que ambos os eventos ocorreriam simultaneamente. A decisão final. Na noite de 29 de abril de 1920, eu estava sozinho no meu quarto. Eu não tinha paz. Quer eu me sentasse ou me deitasse, não encontrava descanso, pois em mim estava o conflito de saber se eu deveria ou não crer no Senhor. Minha primeira tendência foi não acreditar no Senhor Jesus e não me tornar cristão. Isso, no entanto, produziu um mal-estar interior em mim. Como resultado dessa luta, ajoelhei-me para rezar. No início eu estava sem palavras, mas depois muitos pecados vieram à minha mente e percebi que eu era um pecador. Eu nunca tinha tido uma experiência assim na minha vida. Eu me via como um pecador e via o Salvador. Via a imundície do pecado e também a eficácia do precioso sangue do Senhor, que me lavou e me fez branco como neve. Vi as mãos do Senhor pregadas na cruz, ao mesmo tempo, o vi estendendo os braços para me receber, dizendo: estou aqui esperando para recebê-lo. Profundamente comovido por tanto amor, não pude rejeitá-lo e decidi aceitá-lo como meu Salvador. Antigamente, eu zombava daqueles que tinham acreditado no Senhor, mas naquela noite eu não podia zombar deles, pelo contrário, chorei e confessei os meus pecados, buscando o perdão do Senhor. Depois de ter confessado minhas falhas, o peso dos meus pecados foi descarregado, e eu me senti flutuando e cheio de paz interior e alegria. Esta foi a primeira vez na minha vida que eu soube que era um pecador. Rezei pela primeira vez e também pela primeira vez experimentei alegria e paz. Posso ter tido alguma alegria e paz antes, mas o que experimentei depois da minha salvação foi muito real naquela noite, quando estava sozinha no meu quarto, vi a luz e perdi toda a consciência de onde estava. Eu disse ao Senhor: Senhor, Tu me concedeste verdadeiramente a Tua graça. Desistir do meu futuro. Entre os participantes estão pelo menos 3 dos meus ex-colegas de classe. Entre eles está o irmão Veikan, que pode testemunhar o quão indisciplinado e bom aluno ele era. Por um lado, infringia frequentemente as regras da escola, por outro lado, sempre tirei as melhores notas porque Deus me deu inteligência. Meus ensaios eram frequentemente exibidos no outdoor da escola. Naquela época, eu era um jovem cheio de aspirações e planos. Além disso, achei que os meus critérios eram bem fundamentados. Posso dizer modestamente que, se tivesse trabalhado diligentemente no mundo, é muito provável que tivesse tido bastante sucesso.
Os meus colegas também podem corroborar isso. Mas depois que fui salvo, muitas coisas aconteceram comigo. Todos os meus planos desmoronaram e foram reduzidos a nada. Desisti da minha carreira. Para alguns, tomar essa decisão pode ter sido fácil, mas para mim, que nutria tantos ideais, sonhos e planos, foi uma decisão extremamente difícil. A partir daquela noite em que fui salvo, comecei uma nova vida, pois a vida do Deus eterno havia entrado em mim. Minha salvação e meu chamado para servir ao Senhor ocorreram simultaneamente. Desde essa noite, nunca tive dúvidas de que fui chamado. Nessa hora decidi de uma vez por todas a minha futura profissão. Entendi que o Senhor me salvou para meu próprio benefício e, ao mesmo tempo, para seu benefício. Ele queria que eu obtivesse sua vida eterna, e ele também queria que eu o servisse e fosse seu colaborador. Quando criança, eu não entendia a essência da pregação. Depois, à medida que crescia, estimava-a como a ocupação mais vil e insignificante de todas. Naquela época, a maioria dos pregadores era empregada por missionários europeus ou americanos, eles eram seus súditos servis e ganhavam apenas 8 ou 9 dólares por mês. Eu não tinha intenção de me tornar um pregador ou ser cristão. Nunca teria imaginado que escolheria a profissão de pregador, uma carreira que desprezei e considerei insignificante e inferior. Aprendi a servir ao Senhor. Depois que fui salvo, continuei na escola, embora já não tivesse muito interesse por livros. Enquanto outros liam romances em sala de aula, eu estudava diligentemente a Bíblia. Nota do editor: embora o irmão Ney tenha estudado a Bíblia em sala de aula, ele obteve as notas mais altas nos exames finais. Posteriormente, desejando avançar em assuntos espirituais, deixei a escola e entrei no Instituto Bíblico da irmã Dora Yu em Xangai. Nota do editor: a irmã Yu era uma evangelista bem conhecida. Pouco tempo depois, porém, ela me dispensou muito cortês, dando como razão que era melhor que eu não permanecesse mais lá, então voltei para casa. Percebi que minha carne ainda não tinha sido quebrada, pois ainda gostava de boa comida e roupas finas, e gostava de dormir até às 8 horas da manhã. Dora pensou que eu poderia ser útil ao Senhor e que eu tinha um futuro promissor, mas quando ela descobriu o quão preguiçoso eu era, ela me enviou de volta para casa. Nessa altura estava completamente desanimada, senti que o meu futuro estava destruído e até questionei a minha salvação. Mas certamente ele já estava salvo. Além disso, eu me considerava boa e achava que tinha sido transformada de muitas maneiras, sem perceber que ainda tinha muito a aprender e precisava de muita disciplina. Confiante de que o Senhor me salvou e me chamou, não pude desanimar. Embora reconhecesse que ainda não era bom o suficiente, ele achava que iria melhorar com o passar do tempo. Como não era o momento certo para perseguir meus interesses espirituais, decidi voltar para a escola. Quando os meus colegas me disseram, eles viram, reconheceram que eu tinha mudado, mas eu não tinha mudado completamente porque às vezes eu ficava com raiva e fazia coisas estúpidas. Às vezes parecia ser uma pessoa salva, mas às vezes não era. Portanto, meu testemunho na escola não foi muito convincente, e o irmão V não prestou atenção em mim quando preguei a ele. Nota do editor: as orações e ajuda do irmão Ney finalmente levaram o irmão V ao Senhor. Depois de salvo, ele amou espontaneamente as almas dos pecadores e esperava que elas fossem salvas. Para isso, comecei a pregar o Evangelho e a testemunhar aos meus companheiros. No entanto, após quase um ano de trabalho, ninguém tinha sido salvo. Pensei que quanto mais palavras ele proferisse e mais explicações ele dava, mais eficaz ele seria em salvar pessoas. Mas, embora eu tivesse muito a dizer sobre o Senhor, minhas palavras não tinham o poder de mover os ouvintes. Rezai pela salvação dos outros. Durante esse tempo, conheci uma missionária ocidental, Miss Groves, uma colega de trabalho da irmã Margaret Barber, que me perguntou quantas pessoas eu tinha trazido ao Senhor durante meu primeiro ano de salvação. Inclinei a cabeça, na esperança de evitar mais perguntas, e envergonhado admiti com uma voz trêmula que, embora eu tivesse pregado o Evangelho aos meus companheiros, eles não me ouviram e, quando me ouviram, não acreditaram. Pensei que, como não me tinham ouvido, teriam de sofrer as consequências. Ela me respondeu francamente: você não pode levar as pessoas ao Senhor porque há algo que está entre você e Deus.
Talvez seja algum pecado oculto que você não tenha descartado, ou talvez deva algo a alguém. Eu admiti que isso era verdade, e ela me perguntou se eu estava disposto a corrigi-lo. Eu disse que sim. Ela também me perguntou como eu testemunhei. Respondi que escolhia pessoas aleatoriamente e as testemunhei, não me importando se me ouviam. Ela disse: este não é o caminho certo. Você deve falar com Deus antes de falar com as pessoas. Você deve orar a Deus, fazer uma lista de seus colegas de escola e perguntar a Deus por quem você deve orar. Rezai por eles todos os dias, mencionando-os pelo nome. Por isso, quando Deus vos dá a oportunidade, deveis testemunhá-los. Depois dessa conversa, comecei imediatamente a resolver o problema dos meus pecados, restituindo, pagando minhas dívidas, reconciliando-me com meus colegas de escola e confessando minhas ofensas. Também anotei em um caderno os nomes de cerca de 70 companheiros e comecei a orar por eles diariamente, mencionando seus nomes diante de Deus, um a um. Às vezes eu orava por eles a cada hora, orando em silêncio durante as aulas. Quando a oportunidade se apresentou, deu-lhes testemunho e tentou persuadi-los a crer no Senhor Jesus. Muitas vezes fui ridicularizado por meus companheiros, dizendo: aí vem o pregador. Vamos ouvir o seu sermão. Mas eles não tinham intenção de me ouvir. Liguei para a senhorita Groves, e novamente disse: eu cumpri suas instruções exatamente. Por que ainda não estou obtendo resultados? Ela respondeu: não desanime. Continue orando até que alguns sejam salvos. Pela graça do Senhor, continuei a orar diariamente. Quando a oportunidade se apresentou, prestei testemunho e preguei o Evangelho. Graças ao Senhor, depois de vários meses, todas, exceto uma, das 70 pessoas que eu tinha escrito no meu caderno foram salvas. Cheio do Espírito Santo. Embora alguns tivessem sido salvos, eu ainda não me sentia satisfeito porque muitos na escola e na cidade ainda não estavam salvos. Senti a necessidade de ser cheio do Espírito Santo e de receber poder do alto para trazer muito mais ao Senhor. Então visitei a senhorita Margaret Barber. Sendo imaturo em assuntos espirituais, perguntei-lhe se era necessário ser cheio do Espírito Santo para ganhar poder para salvar muitos. Ela respondeu que sim. Perguntei-lhe como alguém poderia ser cheio do Espírito Santo, e ele disse: você deve apresentar-se a Deus para que ele possa enchê-lo de si mesmo. Respondi que já tinha me apresentado a Deus. Mas quando olhei de novo, sabia que ainda estava no meu velho eu. Entendi que Deus tinha salvo, escolhido e me chamado. Enquanto eu não tinha obtido uma vitória completa, eu tinha sido libertado de muitos pecados e maus hábitos, e eu tinha desistido de muitas coisas que me impediam. Ainda assim, eu ainda não tinha o poder espiritual que me permitiria fazer trabalho espiritual. Então ela me contou a seguinte história. O irmão Prigem era um americano que tinha estado na China. Tinha feito mestrado e doutoramento. Insatisfeito com a condição de sua vida espiritual, ele procurou o Senhor em oração e disse a Deus: tenho muito pouca fé, não posso vencer alguns pecados e não tenho o poder de servir na obra. Durante 2 semanas, ele pediu especificamente a Deus que o enchesse do Espírito Santo para que pudesse levar uma vida vitoriosa cheia de poder. Deus disse-lhe: queres mesmo isto? Se sim, não apareça para o exame final em 2 meses, porque eu não preciso de um doutor em filosofia. Sentiu-se num dilema. Como ele tinha certeza de obter o PhD? Seria uma pena não fazer o exame. O irmão Prigem ajoelhou-se para orar e perguntou a Deus por que ele não permitiu que ele recebesse o título e fosse ministro ao mesmo tempo. Mas aqui está algo misterioso. Uma vez que Deus pede algo, ele permanece firme e não negocia com ninguém. Os 2 meses seguintes foram muito dolorosos. No último sábado daquele período, nosso irmão experimentou um verdadeiro conflito interior. Ele queria o título ou preferia ser cheio do Espírito Santo? O que era melhor, um doutoramento ou uma vida vitoriosa? Outros poderiam ser médicos e ainda ser usados por Deus, por que não ele? Eu estava lutando e discutindo com Deus e não sabia o que fazer. Ele queria obter um doutorado, e ele também queria ser cheio do Espírito Santo. Mas Deus não cederia. Escolher o título de doutor o impossibilitaria de viver a vida espiritual, levar a vida espiritual exigiu que ele abandonasse o grau de doutor.
Por fim, com lágrimas nos olhos, ela disse: eu me submeto. Apesar de ter estudado durante 2 anos para obter um doutoramento, um objetivo que queria alcançar há 30 anos, desde a minha infância, não tenho outra alternativa senão desistir de fazer o exame e submeter-me a Deus. Depois de tomar esta decisão, escreveu para notificar a universidade de que não iria fazer o exame na segunda-feira seguinte, abandonando assim toda a esperança de obter um doutoramento. Ele estava tão exausto naquela noite que não pôde se preparar para dar uma mensagem à congregação no dia seguinte. Então, ele simplesmente relatou à congregação como ele havia se rendido ao Senhor. Nesse dia, a congregação foi reanimada. 3/4 deles tinham lágrimas nos olhos. O próprio irmão Prigem ganhou força a ponto de declarar: se eu soubesse qual seria o resultado, teria me submetido antes. Sua obra subsequente foi grandemente abençoada pelo Senhor e ele passou a ter um profundo conhecimento de Deus. Quando visitei a Inglaterra, pretendia ir aos Estados Unidos para conhecer o irmão Prigem, mas o Senhor o levou embora antes que eu tivesse a chance de vê-lo. Quando ouvi esse testemunho, disse ao Senhor: estou disposto a me livrar de tudo que vier entre mim e você, a fim de ser cheio do Espírito Santo. Entre 1920 e 1922 confessei as minhas ofensas a cerca de 200 ou 300 pessoas. Depois de um exame mais cuidadoso dos eventos que ocorreram em meu passado pessoal, senti que ainda havia algo entre mim e Deus, caso contrário, ele teria vitalidade espiritual. Mas, apesar de experimentar mais quebrantamento, ainda não ganhei forças. Disciplinado por Deus. Um dia, enquanto procurava um tópico na Bíblia para dar uma mensagem, abriu aleatoriamente o Salmo 73, 25 apareceu diante dos meus olhos: quem tenho eu no céu senão tu? E além de ti não desejo nada na terra. Depois de ler estas palavras, disse a mim mesmo: o escritor deste salmo pode dizer isto, mas eu não posso. Descobri então que havia algo entre mim e Deus. Porque a minha mulher não está presente, posso contar-vos esta história. Eu já estava apaixonado por ela há cerca de 10 anos antes de nos casarmos, embora ela ainda não estivesse salva. Quando lhe contei sobre o Senhor Jesus e tentei persuadi-la a acreditar, ela zombou de mim. Devo admitir que a amava, mas, ao mesmo tempo, doía-me muito que ela zombasse do Senhor em quem eu tinha acreditado. Naquele momento, eu me perguntava se era ela quem estava primeiro em meu coração ou se era o Senhor. Uma vez que os jovens se apaixonam, é muito difícil para eles desistir do objeto de seu amor. Eu disse a Deus que estava desistindo, mas no fundo do meu coração eu não estava disposto. Depois de ler novamente o Salmo 73, disse a Deus: não posso afirmar que não desejo nada na terra fora de ti, porque há alguém na terra a quem amo. Naquele instante, o Espírito Santo mostrou-me claramente que havia uma barreira entre mim e Deus. Nesse mesmo dia preguei uma mensagem, mas não sabia o que dizia. Na verdade, ela estava falando com Deus, pedindo que ele fosse paciente e me desse forças até que eu pudesse desistir. Pedi a Deus que adiasse a sua exigência em relação a este assunto. Mas Deus nunca discute com o homem. Pensei em ir para a fronteira desolada do Tibete para pregar o Evangelho e sugeri muitos outros compromissos a Deus, esperando que ele se emocionasse e não me pedisse para desistir daquele que eu amava. Mas uma vez que Deus coloca o dedo em algo, ele não o tira. Por mais que eu orasse, eu não conseguia continuar. Eu não tinha entusiasmo pelos meus estudos e, ao mesmo tempo, não tinha o poder do Espírito Santo, que eu buscava diligentemente. Eu estava em terrível agonia. Orei constantemente, esperando que meus apelos sinceros mudassem a mente de Deus. Agradeço ao Senhor que, em tudo isto, quis que eu aprendesse a negar-me a mim mesmo, a pôr de lado o amor humano e a amá-lo exclusivamente com um coração simples. Caso contrário, eu teria sido um cristão inútil em suas mãos. Ele cortou minha vida natural com uma faca afiada, para que eu pudesse aprender uma lição que nunca tinha sido ensinada antes. Em uma ocasião, preguei uma mensagem e voltei para o meu quarto com um peso terrível no coração. Eu disse a Deus que voltaria para a escola na segunda-feira seguinte e tentaria ser cheio do Espírito Santo e do amor de Cristo. Nas 2 semanas seguintes, descobri que, mesmo assim, não podia proclamar com convicção as palavras do Salmo 73, 25. Mas agradeço ao Senhor que,
Pouco tempo depois, eu estava cheio de seu amor e estava disposto a desistir daquele que amava e corajosamente declararei: eu a abandonarei. Ela nunca será minha. Depois desta declaração, pude finalmente proclamar as palavras do Salmo 73, 25. Naquele dia eu estava no segundo céu, talvez no terceiro. O mundo parecia menor, e eu senti como se estivesse andando nas nuvens e cavalgando sobre elas. Na noite da minha salvação, o fardo dos meus pecados foi removido, mas naquele dia, 13 de fevereiro de 1922, quando renunciei à pessoa que amava, meu coração foi esvaziado de tudo que havia me ocupado antes. Na semana seguinte, as pessoas começaram a ser salvas. O irmão Vei, que foi meu colega de classe, pode testemunhar que até aquele momento eu tinha sido muito distinto em meu vestido. Eu costumava usar um manto de seda com pontos vermelhos, mas naquele dia eu descartei minhas roupas e sapatos finos. Fiz pasta na cozinha e, pegando uma pilha de cartazes evangelísticos, fui para a rua para colocá-los nas paredes e distribuir panfletos com mensagens evangélicas. Naquela época, em Fushov, província de Fuquim, este era um ato muito radical. Comecei o trabalho de espalhar o Evangelho a partir do meu segundo semestre na faculdade, em 1922, e muitos de meus colegas foram salvos. Eu orava diariamente por aqueles que eu tinha escrito no meu caderno. A partir de 1923, comecei a alugar ou emprestar salões para ampliar o trabalho evangelizador. Centenas de pessoas foram salvas. Da lista que tinha no meu caderno, apenas um não foi guardado. Esta é uma evidência de que Deus ouve tais orações. Ele quer que oremos primeiro pelos pecadores antes que eles sejam salvos. Naqueles poucos anos houve muitas ocasiões em que vimos este facto. Aprenda a lição da submissão. Em 1923, éramos 7 trabalhando juntos como colaboradores. 2 de nós assumimos a liderança, nomeadamente um colaborador que era 5 anos mais velho do que eu. Tínhamos uma reunião de colaboradores todas as sextas-feiras em que, muitas vezes, os outros 5 colaboradores eram obrigados a ouvir as discussões entre nós dois. Éramos todos jovens na altura e cada um tinha sua maneira de pensar. Muitas vezes acusei o outro colaborador de estar errado, e vice-versa. Como meu temperamento não tinha sido quebrado, fiquei facilmente irritado. Hoje, em 1936, às vezes dou risada, mas naquela época raramente ria. Nas nossas polêmicas, reconheço que às vezes eu estava errado, mas ele também estava errado às vezes. Era fácil para mim ignorar as minhas próprias falhas, mas não era fácil para mim perdoar os outros. Depois de discutir na sexta-feira, eu ia visitar a senhorita Barber no sábado para acusar a outra colaboradora. Eu disse ao colaborador que ele deveria se comportar de uma certa maneira, mas ele não me ouve. Você deveria falar com ele. Ela respondeu: ele é 5 anos mais velho que você, és tu que deves obedecer-lhe. Eu disse: devo ouvi-lo mesmo que ele esteja errado. Ela estava tipo: sim. As escrituras dizem que o menor deve obedecer ao maior. Eu disse: eu não posso fazer isso. Um cristão deve agir logicamente. Ela disse: você não precisa se preocupar se é lógico ou não. As escrituras dizem que os jovens devem estar sujeitos aos anciãos. Me incomodou profundamente que a Bíblia dissesse tal coisa. Queria dar vazão à minha indignação, mas não consegui. Sempre que surgia uma controvérsia na sexta-feira, eu ia à irmã Barber para reclamar, mas ela citava novamente as escrituras para me mostrar que eu deveria estar sujeito ao ancião. Às vezes, eu chorava na sexta-feira à noite depois da disputa da tarde, então, no dia seguinte, eu iria até a irmã Barber para reclamar, na esperança de que ela concordasse comigo. Mas voltei a chorar no sábado à noite, quando voltei para casa. Eu queria ter nascido alguns anos antes. Numa polêmica, lembro-me particularmente que tinha argumentos muito convincentes a meu favor. Pensei que, se eu os apontasse para a irmã Barber, ela entenderia que minha colega de trabalho estava errada e então me apoiaria. Mas ela me disse: não importa se o colaborador está errado ou não. Quando acusas o teu irmão diante de mim, estás a tomar a cruz. Você está sendo como um cordeiro? Quando ela me fez essas perguntas, eu me senti muito envergonhado, e ainda me lembro disso.
As minhas palavras e a minha atitude naquele dia revelaram que eu não carregava verdadeiramente a cruz, nem era como um cordeiro. Nessas circunstâncias, aprendi a obedecer a um colega de trabalho mais velho do que eu. Nesse ano e meio aprendi a lição mais preciosa da minha vida. Eu estava cheio de ideias, mas Deus queria me trazer para a realidade espiritual. Nesse ano e meio, descobri como era carregar a cruz. Agora, em 1936, temos cerca de 50 colaboradores. Não fosse a lição de obediência que aprendi nesse ano e meio, temo não poder trabalhar com ninguém. Deus me colocou nessas circunstâncias para que eu pudesse aprender a estar sob a restrição do Espírito Santo. Nesses 18 meses não tive oportunidade de apresentar as minhas propostas, eu só podia chorar e sofrer dolorosamente. Mas se não tivesse acontecido assim, eu nunca teria percebido quão difícil era ser quebrado. Deus queria me polir e remover todas as minhas defesas pontiagudas. Não foi fácil consegui-lo. Como agradeço e louvo a Deus, cuja graça me sustentou ao passar por essas experiências. Passo agora aos colaboradores mais jovens. Se não puderdes aceitar as provações da cruz, não sereis instrumentos úteis. Deus só se deleita no espírito de um cordeiro, sua gentileza, humildade e paz. Suas ambições, objetivos elevados e habilidades são inúteis diante de Deus. Percorri este caminho e há muitas ocasiões em que confessei as minhas deficiências. Tudo o que me diz respeito está nas mãos de Deus. Não se trata de estar certo ou errado, mas de tomar a cruz. Não há lugar para o bem e para o mal na igreja, a única coisa que conta é a cruz e aceitar que ela nos quebra. Isso fará com que a vida de Deus flua abundantemente e Ele realizará sua vontade. Capítulo 2. O segundo testemunho. 20 de outubro de 1936. Hoje, gostaria de prestar meu testemunho sobre 4 tópicos: aprender a lição da cruz, assumir a liderança na obra, ser curado e experimentar Deus como meu curandeiro, e 4 aspectos da obra que o Senhor me confiou. Aprenda a lição da cruz. É possível para um crente ler, estudar ou ensinar sobre a cruz sem ter aprendido a lição da cruz ou conhecer o caminho da cruz. Quando eu estava com meus colegas de trabalho sendo organizados no culto, o Senhor providenciou muitas cruzes para mim. Muitas vezes senti vergonha, pois não aceitava a quebra da cruz e tinha dificuldade em submeter-me. No entanto, reconheci interiormente que, se a cruz tivesse sido ordenada por Deus, era apropriada, embora ainda fosse difícil para mim aceitá-la e obedecê-la. Enquanto o Senhor estava na terra, ele aprendeu a obediência pela cruz que suportou, HB 5:8, Filipenses 2:8. Como eu poderia ser a exceção? Nos primeiros 8 ou 9 meses, quando a lição da cruz começou a chegar, eu não obedeci. Eu sabia que tinha que me render sem oferecer resistência à cruz ordenada pelo Senhor, mas quando decidi obedecer, minha determinação durou pouco. Quando surgia uma situação em que eu tinha que ser obediente, era difícil para mim obedecer e eu estava cheio de pensamentos rebeldes. Isso me perturbou muito. Quando aceitei a cruz que o Senhor ordenara para mim, achei que era de grande benefício para mim. Entre os meus colaboradores, 5 deles foram meus colegas desde a infância, o 6º veio de outra cidade e era 5 anos mais velho do que eu. Os meus 5 antigos colegas sempre apoiaram o outro colaborador e opuseram-se ao que eu disse. Não importa o que eu fizesse, eles invariavelmente me censuravam. Na verdade, muitas vezes eles receberam crédito pelo que eu tinha feito. Às vezes, quando eles rejeitavam minhas propostas, eu ia para uma colina solitária para chorar diante de Deus. Durante esses tempos, escrevi alguns hinos sobre carregar a cruz, e pela primeira vez, experimentei o que significava conhecer comunhão em seus sofrimentos. Filipenses 3:10. Quando não podia comungar com o mundo, podia desfrutar da comunhão celestial. Nos 2 primeiros anos da minha salvação, eu não sabia o que era a cruz. Mas durante esse tempo comecei a aprender a lição da cruz. Eu estava sempre no topo da minha classe na escola, por isso, quis também ser o primeiro no serviço do Senhor. Por isso, quando foi colocado em segundo lugar, desobedeceu. Eu disse a Deus repetidamente que eu não poderia suportar essas circunstâncias, pois eu estava recebendo muito pouca honra e autoridade, e todos apoiavam o irmão mais velho.
Mas hoje adoro a Deus e agradeço do fundo do meu ser por tudo isso ter acontecido comigo. Este foi o meu melhor treino. Deus queria que eu aprendesse a obediência, e assim Ele providenciou para que eu enfrentasse muitas dificuldades. Finalmente disse-lhe que estava disposto a ser relegado para o segundo lugar. Quando eu estava disposto a me render, experimentei uma alegria diferente da alegria da minha salvação. Não foi uma grande alegria, mas profunda. Depois de 8 ou 9 meses, em muitas ocasiões eu estava disposto a ser quebrado e não fiz o que queria. Ele estava cheio de alegria e paz enquanto percorria o caminho espiritual. O Senhor submeteu-se à disciplina de Deus, e eu estava disposto a fazer o mesmo. O Senhor, existindo sob a forma de Deus, não considerava a igualdade com Deus como uma coisa a ser compreendida, mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2, 6, 7. Como eu poderia me considerar superior ao Senhor? Quando comecei a aprender obediência, foi difícil para mim, mas com o passar do tempo achei mais fácil. Finalmente, disse a Deus que escolhi a cruz, aceitei seu quebrantamento e descartei minhas próprias ideias. Assuma a liderança do trabalho. Quando a obra de Deus começou em vários lugares da China em 1921, algumas verdades não foram claramente compreendidas. Por exemplo, não estava claramente definido o que era graça ou o que era lei, nem o reino dos céus e a vida eterna, a graça e a recompensa, a salvação e a vitória eram distintamente diferenciados. A compreensão das verdades do Senhor não era suficientemente profunda ou rica. Havia, no entanto, uma compreensão relativamente clara do Evangelho da Graça, e ele foi pregado claramente pelo Sr. Wang Mingdao em Teshou, pelas irmãs Peru Wang e Ruth Li em Nanquim, e por alguns colegas de trabalho e eu em Fuzhou. O testemunho atual. No final de 1922, eu tinha o fardo de publicar uma revista, porque muitas pessoas tinham sido salvas em Fuzhou e o número continuava aumentando. Em uma ocasião, o irmão Leland Wang foi em uma viagem à região do Yangtze para pregar o Evangelho, e sua esposa e filhos ficaram em casa. Ele pediu-me para mude de casa para ajudar a cuidar da sua família. Todos os dias, a irmã Wang e eu orávamos pela revista. Naquela época, eu estava muito limitado financeiramente. Estávamos orando por mais de um mês sem ter um único dólar. Certa manhã, disse a mim mesmo, não há mais necessidade de orar, pois isso seria falta de fé. O que eu preciso fazer é começar a escrever. Deus não precisa colocar dinheiro em nossas mãos antes de começarmos a escrever. Portanto, não vou orar mais sobre este assunto, mas vou continuar a preparar os rascunhos. Quando tudo estava pronto e a última palavra tinha sido escrita, eu disse, agora o dinheiro virá. Ajoelhei-me novamente para orar, dizendo, ó Deus, os manuscritos estão prontos para serem impressos, mas ainda não temos dinheiro. Depois de ter orado assim, senti plena confiança de que Deus daria o dinheiro. Então, começamos a louvar a Deus. O incrível foi que nem sequer nos tínhamos levantado quando alguém bateu à porta. Eu pensei que alguém estava vindo com o dinheiro. Como a casa pertencia à irmã Wang, deixei abrir a porta. Para minha surpresa, fomos visitados por uma irmã que era muito rica, mas bastante gananciosa. Pensei, sabendo como ela é, não haverá dinheiro. Mas ela disse, tenho algo extremamente importante que quero discutir com você. Eu disse, por favor, diga-me. Então ela me perguntou, como um cristão deve dar? Respondi que não deveríamos adotar o método prescrito pelo Antigo Testamento de pagar o dízimo, mas seguir o que 2 Coríntios 9, 7 descreve, e dar de acordo com o que Deus ordena. Podemos dar metade do nosso rendimento, 1/3, 1/10 ou 1/20. Então ela perguntou, onde devo dar a oferta? Eu respondi, não dê seu dinheiro a uma igreja que se opõe ao Senhor, ou àqueles que não creem na Bíblia ou na redenção efetuada pelo sangue do Senhor. Se ninguém contribuísse com dinheiro para a sua causa, não poderia continuar a sua pregação. Ore antes de dar, então você pode dar aos pobres ou algum trabalho, mas nunca dar a alguma organização imprópria. Ela disse, o Senhor tem falado comigo por muitos dias sobre meu apego excessivo ao dinheiro. No início eu não estava disposto a aceitar, mas agora eu posso. Quando eu estava orando esta manhã, o Senhor me disse, você não precisa mais orar.
Basta começar a dar o seu dinheiro. Fiquei perplexo, mas agora estou aqui com $30 para vocês usarem na obra do Senhor. Este dinheiro foi suficiente para imprimir 14 exemplares de O Presente Testemunho. Em seguida, outra pessoa deu $30 a mais, o que foi suficiente para despesas de postagem e outras. Foi assim que foi publicada a primeira edição de O Presente Testemunho. No início de 1923, começamos as reuniões em Fuchov usando um galpão localizado na casa de um irmão. Fezes foram recolhidas de vários lugares, e circulamos pelo bairro convidando as pessoas a virem ouvir. Porque o Senhor tinha começado algo, era fácil para as pessoas serem salvas. Nosso método de convidar as pessoas foi muito eficaz. Cada irmão usava um colete branco com frases como "Todos devemos morrer" na frente, "Crê em Jesus e serás salvo" nas costas. Havia outras frases semelhantes. Com faixas nas mãos, marchamos cantando pelas ruas. Quem nos viu ficou espantado e, como resultado, muitas pessoas vieram às reuniões. Nós marchávamos assim todos os dias, e todos os dias as pessoas vinham ouvir o Evangelho, em tal número que enchiam todos os assentos, a cozinha e os arredores do telhado. Tínhamos alugado algumas cadeiras para a reunião, mas apenas por 2 semanas, após as quais tivemos que devolvê-las porque não tínhamos mais dinheiro. Uma vez que não podíamos suspender as reuniões, anunciei que todos os que quisessem participar nas reuniões tinham de trazer a sua própria cadeira. Naquela tarde, muitas pessoas, velhas e jovens, meninos e meninas, foram vistas desfilando pela colina de Tsangxin, carregando cadeiras. Até os policiais ficaram surpresos com tal cena. Agradeço ao Senhor que, por meio de sua bênção especial, algumas centenas de pessoas foram salvas. Naquela ocasião, o fundamento da salvação estava claramente lançado. Através desses encontros e da pregação de nossos irmãos em vários lugares, muitos passaram a entender esse assunto. Alugue um espaço para reuniões. Depois de reuniões durante um mês, alguns de nossos jovens irmãos sentiram que deveríamos encontrar um lugar adequado para nos encontrarmos. Mas como nos faltava dinheiro, não podíamos fazê-lo. Fui para a faculdade para falar sobre isso com os irmãos Faithful Luke, Simon Mack e Wang Tse. Combinamos que continuaríamos nosso trabalho entre os alunos. Então, pela primeira vez, aluguei um salão. Os proprietários eram a família Ho, uma família que tinha sido salva. Eles concordaram em alugar o lugar para mim por $9 por mês. Em seguida, oramos com vários irmãos, pedindo a Deus que nos fornecesse os 3 meses de aluguel que tínhamos que pagar antecipadamente antes de nos mudarmos. Todos os sábados eu ia a Makyang, província de Fujian, para ouvir a pregação da senhorita Margaret Barber. Desta vez, quando a vi, ela me disse: "Aqui estão $27 que um amigo me deu pelo seu trabalho." Esse valor era exatamente o que precisávamos para pagar os 3 meses de aluguel, que paguei prontamente. Mais tarde, oramos novamente, e o Senhor providenciou para nós novamente. Assim começou o trabalho na Fuchov. O reavivamento de muitos crentes. Nunca vi um avivamento tão grande como esse. Todos os dias as pessoas eram salvas. Parecia que todos que tinham algum contato conosco foram salvos imediatamente. Quando entrei na faculdade, às 5 horas da manhã, vi muitas pessoas, mais de 100, por todo o campus lendo a Bíblia. Naquela época, estava na moda ler romances, mas aqueles que queriam lê-los agora o faziam secretamente. Em vez disso, ler a Bíblia tornou-se uma atividade honrosa. Tivemos 8 turmas, cada uma com um prefeito titular e um prefeito delegado. Surpreendentemente, prefeitos de quase todas as classes foram salvos. Até mesmo os atletas de destaque haviam sido salvos, entre os quais estava o irmão Weikan, que havia sido o campeão de tênis da província de Fujian por vários anos. O diretor da escola nos admirava por tudo o que fazíamos, mas lamentava nossa atitude em relação à igreja anglicana, da qual ele era membro, pois nos recusamos a pertencer a essa denominação. Todos os dias, mais de 60 pessoas desfilavam em procissão agitando bandeiras, e algumas dezenas circulavam pelas ruas distribuindo panfletos. Toda a aldeia de Fuchov, cerca de 100.000 pessoas, ficou abalada. Muitos dos irmãos foram batizados imediatamente após serem salvos. Naqueles dias, começamos a nos encontrar de acordo com as Escrituras.
Assim começaram as reuniões em Fushov. Posteriormente, o número de crentes aumentou e o trabalho começou nas aldeias vizinhas. Um novo começo no trabalho. Entre 1921 e 1923, reuniões de avivamento foram realizadas para levar as pessoas ao Senhor. Naquela época, acreditava-se que a pregação do Evangelho era a única obra a ser feita para Deus. Mas ele abriu meus olhos e me mostrou que seu propósito exige que aqueles que foram salvos pela graça se reúnam como uma igreja no terreno local da unidade, a fim de representar e manter o testemunho de Deus na terra. Alguns dos meus cooperadores tinham opiniões divergentes sobre a verdade a respeito da igreja. No entanto, ao estudar o livro de Atos em detalhes, entendi que o desejo de Deus era estabelecer uma igreja local em cada cidade. Naquele momento, recebi uma luz tão clara que reconheci que esse era o seu propósito. Ao mesmo tempo em que recebia essa luz, surgiu um problema com alguns colaboradores que tinham perspectivas diferentes sobre aspectos importantes do nosso trabalho, o que levou a atritos entre nós. Eles afirmaram que deveríamos ser zelosos em pregar o Evangelho e trazer avivamentos e que o fruto desse trabalho seria facilmente visto. No entanto, minha visão era estabelecer igrejas locais com menos prioridade dada aos avivamentos e pregações. Quando um colega de trabalho mais velho saía para reuniões evangelísticas, o que ele frequentemente fazia, eu era tentado várias vezes a ir secretamente para realizar reuniões semelhantes por conta própria, mas em vez de fazer isso, quando esse colega estava ausente, eu agi de acordo com a visão que tinha recebido. No seu regresso, desfazia o que eu tinha feito e trabalhava de acordo com o seu conceito. Mas quando ele se foi novamente, voltei ao que tinha feito antes. Como resultado, oscilamos nesse aspecto. Porque a luz que cada um de nós recebeu em relação ao trabalho era diferente, a nossa forma de trabalhar também era diferente. Um seguiu o caminho do avivamento e do evangelismo, e o outro do estabelecimento de igrejas locais. O que o Senhor me revelou foi muito claro: depois de pouco tempo, ele deveria estabelecer igrejas locais em várias áreas da China. Quando fechei os olhos, a visão do nascimento das igrejas locais apareceu diante de mim. Em 1949, cerca de 400 ou 500 igrejas locais haviam sido estabelecidas na China. Em 1924, porque alguns obreiros estavam insatisfeitos comigo, Deus permitiu que a igreja em Fushou fosse testada. Para evitar uma divisão, deixei aquela cidade. Posteriormente, recebi um convite para ir ao Sudeste Asiático, então eu fui e começamos a ter reuniões lá também. Em maio de 1925 voltei para a área de Fushou e aluguei um lugar em Pagode, uma pequena aldeia perto do mar, com a intenção de me estabelecer lá. Senti que deveríamos publicar uma revista que se concentrasse em verdades sobre a salvação e a igreja, e que também tratasse de profecia e tipologia. Minha intenção original para esta revista, mais tarde publicada sob o título The Christian, era que ela fosse temporária. 2 números foram publicados em 1925, em 1926, 10, e em 1927, devido à demanda contínua, publicamos 12 números. No primeiro semestre de 1926, visitei Amoy, Kulansu, Chancho e Tungian para testemunhar, e muitos foram salvos. Durante a segunda parte do ano, voltei aos mesmos lugares. Desta vez, eu estava muito cansado, pois tinha que conduzir reuniões, escrever artigos e responder correspondências. Nessa altura já estava um pouco indisposto. Estava previsto ter 10 dias de reuniões, mas no 9º dia fiquei doente. Outro operário veio e continuou o trabalho por alguns dias. Durante o segundo semestre de 1926 o trabalho começou ao sul de Fukien, com reuniões em Amoy, Tungian e nos distritos circundantes. Alguns médicos disseram-me que eu provavelmente tinha contraído uma doença fatal enquanto estava em Amoy e que eu só tinha alguns meses de vida. Eu não tinha medo da morte, mas não podia deixar de pensar que nada do que tinha aprendido com o Senhor ou as lições que tinha experimentado nos anos anteriores estava escrito. Eu certamente não deveria levar tudo isso para o meu túmulo. Então eu me propus a escrever O Homem Espiritual. Quando cheguei a Nanquim, soube que um grupo de irmãos e irmãs alicerçados no terreno local da unidade da igreja se reuniam para partir o pão. Assim, naturalmente, juntei-me a eles em memória do Senhor. O irmão Veikan Riz,
um antigo colega de turma, estudava então na Universidade de Nanquim. Através dele, fui para a faculdade para pregar algumas mensagens e, ao mesmo tempo, 2 irmãos foram restaurados, e permitimos que eles participassem da mesa do Senhor. Este foi o início do nosso trabalho em Nanquim. Para me dedicar a escrever O Homem Espiritual, deixei Nanquim cedo e fui para o campo de Wuxi, onde escrevi as 4 primeiras sessões. Em março de 1927 houve alguns ataques militares em Nanquim, e como era impossível me comunicar com os irmãos e irmãs em vários lugares, deixei o campo e fui para Xangai. Ao chegar, soube que muitos irmãos e irmãs estavam chegando de vários lugares. Antes de minha chegada a Xangai, reuniões de partir o pão já haviam sido realizadas na casa da irmã Perluang no jardim de HSN. Quando todos chegamos, o ponto de encontro foi transferido para Kengxing Lane, e a livraria evangélica foi iniciada em Xangai. No final de 1927, estávamos tendo reuniões de oração todos os dias. Os crentes em Pingyang e seus arredores, ao norte do rio Yangtze, que haviam sido ajudados por nossos testemunhos escritos, começaram a nos escrever. Vendo que eles estavam prontos para serem instruídos, e que os crentes na China tinham a mesma necessidade, pensamos na possibilidade de realizar reuniões especiais para eles. Em janeiro de 1928, alugamos um salão na Wende Lane, na Ardon Street, em Xangai, e no dia 1º de fevereiro começamos essas reuniões. O tema central das mensagens foi o propósito eterno de Deus e a vitória de Cristo, e não fizemos menção a questões problemáticas, como a verdade sobre a Igreja. Havia 20 a 30 irmãos e irmãs de outros lugares, mas Deus os iluminou e permitiu que eles vissem como deveriam caminhar no caminho da vida. Eles resolveram problemas uns com os outros relacionados ao batismo, abandono de denominações e assuntos semelhantes. Nos 4 anos seguintes, até 1936, entre 700 e 800 irmãos e irmãs foram salvos ou revividos em cerca de 10 localidades ao norte do rio Yangtze. Aproximadamente o mesmo número nas cidades de Pingyang e Taishan e seus arredores, cerca de 4.000 pessoas foram salvas ou reanimadas. Toda essa obra foi feita pelo Senhor, que preparou o campo por muitos anos para que isso acontecesse. Depois que nos mudamos para o Endelane em 1928, foi decidido continuar publicando The Present Testimony porque The Christian não estava mais sendo publicado. Em 1930, as anotações sobre mensagens bíblicas foram publicadas. Durante esses poucos anos em Xangai, nosso objetivo era que as pessoas seguissem o próprio Senhor, o ensino das Escrituras e a condução do Espírito Santo. Não esperávamos, nem deveríamos esperar, que alguém se rendesse a nós, pois não éramos exclusivistas nem nos considerávamos os únicos que tinham razão. Nosso único desejo era ser fiéis até o fim. Por esta altura já tinha escrito O Homem Espiritual, quando estava doente, e no final desse livro, a minha saúde tinha piorado ao ponto de eu estar acamado praticamente o tempo todo. Como a morada terrena do meu tabernáculo estava prestes a desabar, nada de importante aconteceu durante meus primeiros anos em Xangai. Foi nos 2 anos seguintes que as coisas começaram a acontecer. Em 1931, reuniões especiais foram novamente realizadas sobre os temas do Novo Testamento e da sabedoria de Deus. Mais irmãos e irmãs de outros lugares estiveram presentes nesses encontros. Deus é meu curandeiro. Em 1924, quando percebi que estava doente, senti dor no peito, estava fraco e tive uma leve febre. Eu não sabia o que estava errado comigo. O Dr. H.S. Van me disse: eu sei que você tem fé e que Deus pode curá-lo, mas deixe-me examiná-lo e diagnosticar sua doença. Após o exame, ele falou com o irmão Wong Tegmin por um longo tempo em voz muito baixa. No início, apesar de eu lhes ter perguntado, eles não quiseram informar-me dos resultados, mas quando lhes disse que não tinha medo, o Dr. Van informou-me que eu sofria de tuberculose e que o meu estado era tão grave que precisava de descansar muito. Naquela noite não consegui dormir, eu não queria encontrar o Senhor antes de terminar meu trabalho. Eu me senti muito deprimida. Decidi ir para o campo para descansar e ter mais comunhão com o Senhor. Perguntei-lhe: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Se queres que eu deixe de viver, não temo a morte. Durante meio ano eu não consegui entender a vontade do Senhor, mas havia alegria em meu coração,
e eu estava certo de que o Senhor não poderia estar enganado. As muitas cartas que recebi durante esse tempo não me deram ânimo ou conforto, mas me repreenderam por trabalhar demais e não cuidar da minha saúde. Um irmão até me repreendeu citando Efésios 5, 29, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas a nutre e cuida dela com ternura, como Cristo também faz com a igreja. O irmão Shen Shikvei de Nankin convidou-me para sua casa, onde eu poderia descansar e também ajudá-lo a traduzir o curso por correspondência bíblica do Dr. C. E. Scofield. Naquela época, cerca de 30 irmãos e irmãs vieram me ver, e eu conversei com eles sobre a igreja. Entendi que a mão de Deus estava sobre mim com o propósito expresso de me trazer de volta à minha primeira visão, caso contrário, ele teria seguido o caminho de um pregador fomentando avivamentos. Passaram-se dias sem que a minha tuberculose fosse curada. Embora eu me esforçasse para escrever e estudar a Bíblia, eu a achava extremamente cansativa. Tinha uma ligeira febre todas as tardes e não conseguia dormir à noite, durante a qual suava frequentemente. Quando aconselhado a descansar mais, respondi: tenho medo de descansar a tal ponto que fico completamente atrofiado. Senti que, mesmo que eu não vivesse por muito tempo, eu deveria acreditar que Deus aumentaria minha força e que eu deveria trabalhar para Ele. Perguntei ao Senhor se tinha completado tudo o que Ele me confiara. Pedi a Ele que salvasse minha vida para que eu pudesse fazer o que Ele quisesse. Caso contrário, Ele sabia que não havia nada na terra pelo qual valesse a pena viver. Durante pouco tempo consegui levantar-me, mas depois nem consegui fazer isso. Em uma ocasião, fui convidado a conduzir uma reunião evangelística. Então lutei para me levantar e pedi ao Senhor que me fortalecesse. Enquanto caminhava para a reunião, tive que me apoiar nos postes de vez em quando para descansar. Quando ele me apoiou para reunir forças, disse ao Senhor: vale a pena morrer por ti. Alguns irmãos souberam que eu tinha feito isso e me repreenderam por não cuidar da minha saúde. Respondi que amava o meu Senhor e que daria a minha vida por ele. Depois de orar por mais de um mês, senti que deveria escrever um livro sobre o que tinha aprendido diante de Deus. O meu conceito era que uma pessoa só podia escrever livros depois de velha, mas quando se lembrou que podia deixar esta terra, sentiu que devia começar a escrever. Aluguei um pequeno quarto em Wuxi, província de Jiangsu, onde me tranquei e passei meus dias escrevendo. Nessa altura, a minha doença tinha se agravado de tal forma que nem conseguia deitar-me. Enquanto escrevia, sentava-me numa cadeira com as costas altas e pressionava o peito contra a secretária para aliviar a dor. Satanás me disse: já que você vai morrer em breve, por que não morrer confortavelmente em vez de morrer de dor? Eu respondi: o Senhor me ama como eu sou, saia daqui. Levei 4 meses para concluir os 3 volumes de O Homem Espiritual. Escrever este livro foi um verdadeiro empreendimento que me custou sangue, suor e lágrimas. Às vezes perdi a esperança de viver, mas a graça de Deus me levou adiante. Toda vez que terminava uma sessão de escrita, dizia a mim mesmo: este é o último testemunho que deixo à igreja. Mesmo escrevendo no meio de todo tipo de dificuldade e sofrimento, senti que Deus estava muito perto de mim. Alguns sentiram que Deus estava me maltratando. O irmão Shen escreveu-me dizendo: você está se empurrando ao extremo, e um dia você vai se arrepender. Disse-lhe: amo o meu Senhor, e viverei somente para Ele. Escrevi O Homem Espiritual durante a minha longa doença. Quando o manuscrito estava pronto, cerca de $4.000 foram necessários para publicá-lo. Como não tínhamos meios, pedi a Deus que suprisse essa necessidade. Apenas 4 colaboradores tinham conhecimento deste assunto. Logo o Senhor providenciou $400, e fizemos um contrato com uma gráfica para começar a publicar o livro. Concordamos que, se não pagássemos as parcelas, não só perderíamos a entrada de R$ 400, como seríamos multados por não cumprirmos o contrato. Por isso, rezamos unanimemente por este assunto. Eu ainda estava confinada à minha cama. O Senhor sempre providenciou o necessário para pagar a impressora quando vinha cobrar a taxa. Vendo que tínhamos pago em dia, o dono da imprensa disse: só as pessoas da igreja pagam seus pagamentos tão pontualmente. Depois que o livro foi publicado, orei: agora, ó Senhor, que o teu servo parta em paz. A minha doença agravou-se,
Não conseguia dormir tranquilamente durante a noite e quando acordei, atirei-me e virei-me incessantemente. Fisicamente, eu era um saco de ossos, tinha suores noturnos e ficava rouco. As pessoas tinham dificuldade em ouvir-me, mesmo quando colocavam os ouvidos perto da minha boca. Várias irmãs se revezavam cuidando de mim, incluindo uma enfermeira experiente que chorava toda vez que me via. Ela testemunhou dizendo: "Eu vi muitos pacientes, mas nunca um em uma condição tão lamentável. Temo que ele só consiga viver mais 3 ou 4 dias." Quando me disseram o que ela disse, respondi: "Que este seja o meu fim. Vejo que vou morrer em breve." Um irmão telegrafou igrejas em vários lugares dizendo-lhes que não havia mais esperança para mim e que não havia mais necessidade de eles orarem por mim. Um dia perguntei a Deus: "Por que você está me chamando tão cedo?" Confessei-lhe as minhas transgressões, temendo ter sido infiel em algum aspecto. Além disso, eu disse a ele que não tinha fé. Nesse mesmo dia, entreguei-me à oração e ao jejum, e consagrei-me a ele mais uma vez. Eu disse a ele que não faria nada além do que ele me designou. Jejuei de manhã até às 3 da tarde. Ao mesmo tempo, os cooperadores estavam orando intensamente por mim na casa da irmã Ruth Lee. Ao orar a Deus pedindo fé, ele me disse suas palavras, que nunca esquecerei. A primeira declaração foi: "Os justos viverão pela fé", Romanos 1:17. A segunda frase foi: "Pela fé estais", 2 Coríntios 1:24. A terceira era: "Pela fé andamos", 2 Coríntios 5:7. Estas palavras me encheram de grande alegria, pois a Bíblia diz: "Tudo é possível àquele que crê", Marcos 9:23. Imediatamente agradeci a Deus, louvei-o por me dar suas palavras e acreditei que ele havia me curado. A prova veio imediatamente. A Bíblia diz: "Pela fé você permanece", mas eu ainda estava acamado. Surgiu um conflito na minha mente: devo sentar-me e levantar-me, ou devo deitar-me? Sabemos que os seres humanos se amam e é mais confortável para eles morrer na cama do que em pé. Então a palavra de Deus manifestou seu poder e, sem me importar com mais nada, vesti roupas que não usava há 176 dias. Quando saí da cama para me levantar, suei tão abundantemente que parecia que tinha ficado encharcado pela chuva. Satanás me disse: "Você está tentando se levantar quando não consegue nem mesmo se sentar?" Eu disse: "Deus me disse para me levantar, e eu me levantei." Suando frio, quase caí, mas continuei repetindo: "Pela fé você fica. Pela fé você se sustenta." Depois dei alguns passos para calçar e meias e sentei-me. Naquele momento, a palavra de Deus veio até mim dizendo-me que eu não deveria apenas permanecer firme pela fé, mas também andar pela fé. Senti que tinha sido incrível poder levantar-me e dar alguns passos para calçar e meias. Como eu poderia esperar caminhar mais? Eu perguntei a Deus: "Para onde você quer que eu vá?" Ele disse: "Vá para a casa da irmã Lee no número 215. Lá, um grupo de irmãos e irmãs estava orando e jejuando por mim por 2 ou 3 dias. Eu pensei que talvez eu pudesse andar no quarto, mas como eu poderia descer as escadas? Rezei a Deus: "Ó Deus, posso manter-me firme pela fé, e pela fé também posso descer as escadas." Fui imediatamente até a porta que dava para as escadas e abri. Digo-lhes francamente que, de pé à frente das escadas, me pareciam as maiores que alguma vez tinha visto. Eu disse a Deus: "Se me disser para andar, eu o farei, mesmo que eu morra tentando." Eu acrescentei: "Senhor, eu não posso andar. Peço-te que me segures com a tua mão." Encostado ao corrimão com uma mão, desci passo a passo. Mais uma vez estava encharcado de suores frios, e ao descer as escadas, continuava a gritar: "Pela fé caminhamos! Pela fé caminhamos!" Em cada passo eu orava: "Senhor, és tu que me fazes andar." Ao descer aqueles 25 degraus, pareceu-me que estava andando de mãos dadas com o Senhor na fé. Chegando ao fundo das escadas, senti-me forte e rapidamente fui para a porta dos fundos. Abri a porta e fui direto para a casa da irmã Lee. Eu disse ao Senhor: "A partir de agora, viverei pela fé e nunca mais serei um inválido." Bati a porta como Pedro fez em Atos 12:17, mas sem que Rhode abrisse.
Quando a porta se abriu e entrei em casa, 7 ou 8 irmãos e irmãs me encararam sem proferir uma palavra ou fazer um movimento. Durante cerca de 1 hora, todos ficaram sentados em seus assentos, como se Deus tivesse aparecido entre os homens. Eu estava lá cheio de agradecimentos e elogios. Então contei a eles tudo o que tinha acontecido comigo no curso da cura que recebi pela graça. Cheios de alegria e exultantes em espírito, todos nós louvamos a Deus em voz alta por sua maravilhosa obra. Nesse mesmo dia alugamos um carro para ir a Kiang Van, nos subúrbios da cidade, visitar a conhecida evangelista Dora Yu. Ela ficou muito surpresa ao me ver, pois havia recebido recentemente a notícia do meu falecimento iminente. Quando apareci, viram-me como alguém que tinha ressuscitado dos mortos. Essa foi mais uma celebração de gratidão cheia de alegria e louvor ao Senhor. No domingo seguinte, falei da plataforma durante 3 horas. Há 4 anos, li um anúncio no jornal sobre o leilão de uma casa e do seu mobiliário pertencente a um famoso médico alemão que tinha morrido, e fui lá. Quando fiz a investigação do caso, descobri que este médico tinha tirado algumas radiografias de mim anos atrás. Ele pegou 3 placas e me expulsou. Quando lhe pedi para fazer outro raio-x, ele disse-me que não era necessário e mostrou-me os raios-x de outra pessoa, dizendo-me: o estado desta pessoa era melhor do que o seu e, no entanto, morreu em casa 2 semanas depois de os raios-x terem sido feitos. Não venha mais me ver, porque eu não quero levar o seu dinheiro. Ouvindo isso, fui para casa muito desanimado. Quando descobri no leilão que esse médico era o mesmo que havia feito meus raios-x anos atrás, levantei as mãos em louvor ao Senhor e disse: este médico faleceu. Ele tinha dito que eu morreria logo, mas foi ele quem morreu. O Senhor mostrou-me a sua graça. Coberto com o sangue do Senhor, eu disse: este médico, que era mais forte do que eu, morreu, mas fui curado pelo Senhor e ainda vivo. Nesse dia comprei muitas coisas da casa dele como memorial. Endereço da obra. Desde o momento em que eu estava acamada de doença até Deus me curar, estava ficando claro para mim que tipo de trabalho Deus queria que eu fizesse. Este trabalho consiste nos seguintes 4 aspectos. Obra literária. Antes de ficar doente, não só visitei vários lugares para realizar reuniões especiais, mas também ansiava por escrever um bom comentário cobrindo toda a Bíblia. Era minha intenção investir muita energia, tempo e dinheiro para escrever um comentário volumoso que consistiria em cerca de 100 volumes. Depois de escrever O Homem Espiritual, que comecei em Nanquim quando estava doente, percebi que a tarefa de expor as Escrituras não era para mim. No entanto, desde essa altura, tenho sido muitas vezes tentado a empreender esse trabalho. Depois da minha doença, Deus me revelou que o tema central de suas mensagens não era expor as Escrituras, pregar o Evangelho comum, dar ouvidos às profecias ou qualquer outro assunto externo, mas concentrar-se na palavra da vida. Por esta razão, senti que deveria republicar o presente testemunho para ajudar os filhos de Deus na vida espiritual e na guerra. Cada época tem uma verdade única que é especialmente necessária para essa época. Para aqueles de nós que vivem nos últimos dias, deve haver também uma verdade de que precisamos de uma maneira especial. Através de o presente testemunho foi apresentado o testemunho da verdade da era presente. Estou profundamente convencido de que o presente é um período de preparação. Os filhos de Deus devem ser colhidos, mas primeiro eles têm que amadurecer. Marcos 4, 29. O tempo para sermos arrebatados acabou, a questão crucial que fica é se a igreja está pronta ou não. O objetivo de Deus hoje é acelerar a edificação do corpo de seu Filho, que é a igreja. Como dizem as Escrituras, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água na palavra, para que a apresente a si mesmo uma igreja gloriosa, F5, 26, 27, com vista que o inimigo seja rapidamente destruído para que o reino viesse. Sob a mão do Senhor, espero humildemente participar nesta obra, mesmo que em pequena medida. Tudo o que escrevi tem como único objetivo fazer com que os leitores se entreguem completamente a Deus, na nova criação, e se tornem úteis em suas mãos. Agora, de todo o coração, confio meus escritos, meus leitores e meu próprio ser a Deus, que guarda para sempre os homens, e espero que seu Espírito me guie em todas as suas verdades. Realizar reuniões de vencedores. Deus me mostrou que em cada igreja local deve ser levantado um grupo de vencedores,
como os mencionados em Apocalipse 2 e 3, que serão testemunhas do Senhor. Por esta razão, todos os anos temos tido uma conferência para vencedores, a fim de transmitir fielmente as mensagens que Deus me deu. Construo igrejas locais. Quando o Senhor me chamou para servi-lo, o objetivo principal não era que eu realizasse reuniões de avivamento para que as pessoas pudessem ouvir mais doutrinas bíblicas ou para que eu me tornasse um grande evangelista. O Senhor revelou-me que queria construir igrejas locais em muitas cidades para se manifestar, para dar testemunho da unidade que repousa no solo local, para que cada santo pudesse funcionar na igreja e experimentar a vida da igreja. Deus não quer apenas que indivíduos que estão em busca da vitória ou espiritualidade, mas que uma igreja corporativa e gloriosa se apresente a si mesmo. Formar os jovens. Se o Senhor atrasar seu retorno, será necessário criar um grupo de jovens para continuar o testemunho e o trabalho para gerações futuras. Muitos colaboradores têm orado sobre isso na esperança de proporcionar um lugar adequado para treinar os jovens. Minha intenção não é começar um seminário ou uma faculdade bíblica, mas que os jovens permaneçam juntos para experimentar a vida do corpo e praticar a vida espiritual. Nesse lugar, eles receberão treinamento com o propósito de serem edificados, aprendendo a ler as Escrituras, orar e formar o caráter adequado. Por um lado, o treinamento irá ajudá-los a aprender a pôr fim ao pecado, ao mundo, à carne e à vida natural. No devido tempo, os jovens retornarão às suas respectivas igrejas em vários lugares para se entrelaçarem com outros santos para servir ao Senhor na igreja. Eu adquiri uma propriedade de mais de 10 hectares em Xianhu, nos arredores de Xangai. O plano de construção naquele local já está em andamento e, em pouco tempo, os jovens poderão ir até lá para receber treinamento. No futuro, a minha carga pessoal e o meu trabalho em geral devem incluir estes 4 aspectos. Que toda a glória seja para o Senhor. Não temos nada em nós mesmos, e mesmo que tenhamos feito algo, reconhecemos que somos servos inúteis. Capítulo 3. O terceiro testemunho. 20 de outubro de 1936. Viva uma vida de fé. Tendo já prestado 2 testemunhos, não pretendia acrescentar mais nada, mas, ao orar, pareceu-me que o Senhor desejava que eu testificasse mais uma vez. Quem me conhece sabe que raramente falo dos meus assuntos pessoais. Tenho observado que as pessoas frequentemente abusam dos testemunhos alheios, propagando-os como se fossem notícias. Também é verdade que alguns testemunhos são exagerados. A experiência de Paulo no terceiro céu só foi divulgada 14 anos depois. No que diz respeito a muitos testemunhos de natureza espiritual, é preferível que passe um bom tempo antes de serem divulgados. Muitos, porém, proclamam-nas aos 14 dias, não ao fim de 14 anos. Quanto ao dinheiro. A questão do dinheiro pode ser um pequeno ou grande problema. Quando comecei a servir ao Senhor, estava um pouco preocupado com o meu sustento. Se tivesse sido pregador de uma denominação, teria recebido um salário mensal. Mas como eu andaria no caminho do Senhor, eu teria que confiar somente nele para prover meu sustento pessoal e não em um salário mensal. Nos anos de 1921 e 1922, havia muito poucos pregadores na China que dependiam exclusivamente do Senhor. Era difícil encontrar até 2 ou 3 que o fizessem, pois a grande maioria dos pregadores recebia salários. Naquela época, muitos pregadores não tinham coragem de se dedicar em tempo integral ao serviço do Senhor, porque pensavam que, se não recebessem um salário, não conseguiriam sobreviver. Eu também pensava assim. Atualmente, 1936, na China, há cerca de 50 irmãos e irmãs em comunhão conosco que dependem exclusivamente do Senhor para seu sustento diário. Tal situação é mais comum agora do que era em 1922. Além disso, hoje os irmãos e irmãs em vários lugares cuidam dos trabalhadores mais do que antes. Creio que, em cerca de 10 anos, irmãos e irmãs mostrarão ainda mais interesse em prover as necessidades dos servos do Senhor. Mas isso era escasso há 10 anos. Declarai aos meus pais o meu desejo de viver pela fé. Já vos disse que, depois de ter sido salvo, continuei os meus estudos ao mesmo tempo que trabalhava para o Senhor. Uma noite, falei com meu pai sobre conseguir ajuda financeira e disse:
depois de orar por vários dias, acho que devo dizer a você que não vou mais gastar seu dinheiro. Agradeço que ele tenha gasto tanto comigo por causa de sua responsabilidade paterna. Mas esperarão que eu ganhe dinheiro no futuro e retribua apoiando, por isso, devo dizer-vos de antemão que, uma vez que estarei a pregar, não poderei ajudar-vos no futuro nem retribuir-vos pelo que fizeram por mim. Apesar de não ter concluído os estudos, quero aprender a depender exclusivamente de Deus. Quando lhe contei isto, o meu pai pensou que eu estava a brincar. Mas desde então, quando em algumas ocasiões minha mãe me dava cerca de 5 ou 10 dólares, ela escrevia no envelope, ao irmão Nei Toseng. Ela não me deu o dinheiro como mãe, mas como irmã no Senhor. Depois de eu ter falado assim com meu pai, o diabo veio me tentar, dizendo: tal ato é muito perigoso. Suponha que um dia você não é capaz de se sustentar e novamente você vai até seu pai para pedir dinheiro. Não seria uma pena? Falaste prematuramente com o teu pai. Você deveria ter esperado até ter mais sucesso em seu trabalho, até que muitas pessoas fossem salvas e você tivesse mais amigos, antes de começar a viver pela fé. Mas agradeço ao Senhor, porque desde que expressei ao meu pai a decisão de não receber o seu apoio financeiro, nunca lhe pedi dinheiro. Esperar em Deus pelo meu sustento enquanto trabalho. Tanto quanto sei, a irmã Dora Yu era a única pregadora naquela época que não recebia salário e dependia exclusivamente de Deus para seu sustento. Ela era minha irmã espiritual mais velha e nos conhecíamos bem. Tinha muitos amigos, chineses e estrangeiros, e o campo onde trabalhava era muito amplo porque pregava em muitos lugares. Mas a minha situação era oposta, eram poucos os que me apoiavam, por isso sofri muitas dificuldades. Ainda assim, quando eu ia ao Senhor, ele dizia: se você não pode viver pela fé, você não pode trabalhar para mim. Eu sabia que precisava de uma obra viva e de uma fé viva para servir ao Deus vivo. Uma vez, quando eu tinha apenas 10 dólares na carteira que logo acabariam, lembrei-me da viúva de Sarepta, que tinha apenas um punhado de farinha no frasco e um pouco de óleo em um pote, 1 Reis 17:12. Ela não tinha 2 punhados de farinha. Não sei por que meios Deus o sustentaria, mas sei que ele tinha os meios para fazê-lo. Em 1921, fui com 2 colaboradores a um lugar na província de Fuquim para pregar, com a intenção de ir para outra aldeia. Eu tinha apenas 4 dólares no bolso, o que não era suficiente para comprar 3 passagens de ônibus. Mas, graças a Deus, um irmão nos deu os 3 ingressos. Noutra ocasião, em Kulansu, no sul da província de Fuquim, o dinheiro no meu bolso foi roubado para que eu não tivesse mais nada para voltar para casa. Nós estávamos hospedados em uma casa e pregando uma vez por dia em uma pequena capela. Quando terminamos e estávamos prontos para sair, meus 2 colegas de trabalho tinham dinheiro para voltar, mas eu não. Na época, cada um pagava suas próprias despesas. Eu me senti desconfortável quando eles tomaram a decisão de viajar no dia seguinte, mas eu não queria pedir dinheiro emprestado a eles. Naquela noite, orei a Deus, implorando-lhe que fornecesse o dinheiro para as despesas da viagem. Ninguém sabia disso. Naquela tarde, algumas pessoas vieram falar comigo sobre a palavra, mas eu não estava com vontade de fazê-lo. Naquele momento o diabo veio me tentar e abalar minha fé, mas eu tinha firme convicção de que Deus não me abandonaria. Eu era apenas um jovem que estava começando na empreitada de servir ao Senhor pela fé e ainda não tinha aprendido a lição de viver pela fé. Continuei a orar a Deus naquela noite, pensando que talvez eu tivesse feito algo errado. O diabo disse-me: podes pedir aos colaboradores que comprem o teu bilhete e depois paguem-no quando chegarem à capital da província. Não aceitei esta sugestão e continuei à espera de Deus. Quando chegou a hora de sair, ainda não tinha dinheiro. Fiz as malas como de costume e contratei um rickshaw, nota do tradutor, uma espécie de carro de 2 rodas, puxado por um homem, usado para transportar pessoas. Naquele momento lembrei-me da história de um irmão que não tinha bilhete de comboio, mas poucos minutos antes de o comboio partir, Deus ordenou a alguém que lhe desse um bilhete. Estávamos prontos e embarcamos nos rickshaws. Tomei o último dos 3. Quando o rickshaw avançou cerca de 40 metros, um velho vestido com um longo manto veio gritando atrás de mim: Senhor Ney, por favor, pare. Eu ordenei que o rickshaw parasse. O velho deu-me uma ração de comida e um envelope,
e foi embora. Fiquei tão grata pelo cuidado prestado por Deus que meus olhos se encheram de lágrimas. Quando abri o envelope, encontrei $4, que era exatamente o que custava a passagem de ônibus. O diabo continuou a falar-me: "Vês como isto é arriscado?" Eu respondi: "É verdade que eu estava preocupado, mas isso não é nada arriscado, pois Deus supriu minha necessidade a tempo." Depois de chegar em Amoi, outro irmão me deu um bilhete com o qual eu poderia voltar para casa. Em 1923, o irmão Veikance convidou-me para pregar em Kinho, no norte da província de Fuquim. Eu tinha apenas $15 no bolso, um terço do custo da viagem. Decidi partir na sexta-feira à noite e continuei a rezar na quarta e quinta-feira. No entanto, o dinheiro não chegou. Rezei novamente na sexta-feira de manhã. Não só não recebi dinheiro, como tive a sensação interna de que devia dar $5 a um colaborador. Lembrei-me das palavras do Senhor: "Dai, e ser-vos-á dado." Eu não tinha sido uma pessoa que amava dinheiro, mas naquele dia eu realmente amei dinheiro e achei extremamente difícil dar. Eu orei ao Senhor novamente: "Ó Senhor, se você realmente quiser que eu dê esses $5, eu o farei." Mas eu ainda estava relutante. Pensei, enganado por Satanás, que depois de orar não teria que dar aquela oferta. Foi a única vez que derramei lágrimas por causa do dinheiro. Finalmente, obedeci ao Senhor e dei os $5 a esse colega de trabalho. Depois de fazê-lo, fiquei cheio de alegria celestial. Quando o colaborador me perguntou por que eu tinha dado dinheiro a ele, eu respondi: "Você não precisa perguntar, você descobrirá mais tarde." Na sexta-feira à noite preparei-me para começar a minha viagem. Eu disse a Deus: $15 não eram suficientes, e tu querias que eu desse 5. O montante que tenho agora não é ainda mais inadequado? Não sei rezar. Eu decidi ir primeiro para Chuicou de barco a vapor e depois para Quim ou de barco de madeira. Eu gastei muito pouco na viagem para Chuicou. Quando o navio a vapor chegou ao seu destino, tive a sensação de que teria melhores resultados se não rezasse de acordo com o meu conceito. Então eu disse ao Senhor: "Não sei orar, por favor, faça isso por mim." Eu então adicionei: "Se você não me der o dinheiro, por favor, me forneça um barco que cobra uma taxa reduzida." Quando cheguei a Chuicou, muitos barqueiros vieram oferecer seus serviços, e houve um que só pediu $7 pela viagem. Este preço ficou muito abaixo de qualquer expectativa, uma vez que a taxa habitual era várias vezes este montante. Perguntei ao dono do barco por que o preço era tão baixo, e ele respondeu: "Este barco já foi contratado por um magistrado, mas estou autorizado a transportar apenas um passageiro na popa, então não importa quanto você me pague. Mas você tem que trazer sua própria comida." Inicialmente, eu tinha $15 no bolso. Depois de dar $5 ao colaborador e gastar alguns cêntimos no barco a vapor, $7 pela viagem no barco de madeira e cerca de $1 em comida, ainda tinha $1,30 quando chegou a Kinho. Graças ao Senhor! Eu o louvo porque Ele sempre prepara bem todas as coisas. Depois de ter feito meu trabalho em Kinho, e estava pronto para voltar a Fushov, tive o mesmo problema: eu não tinha fundos para cobrir as despesas da viagem. Eu tinha decidido sair na segunda-feira seguinte, então continuei a rezar até sábado. Desta vez, senti certeza no coração ao lembrar que, antes de vir para Fushov, Deus havia me pedido para dar $5 a um colaborador, o que fiz com relutância. Naquela ocasião, li Lucas 6:38, "Dai, e ser-vos-á dado", e agarrei-me a esta frase. Eu disse a Deus: "Por que você disse isso? Por favor, me forneça o dinheiro de que preciso para cobrir minhas despesas de viagem de acordo com sua promessa." No domingo à noite, o Sr. Phillips, um pastor britânico, que era um irmão genuinamente salvo que amava o Senhor, convidou o irmão V e eu para jantar. Durante o jantar, o Sr. Phillips disse-me que ele e a sua congregação tinham recebido grande ajuda das minhas mensagens e se ofereceram para assumir a responsabilidade de pagar as despesas da minha viagem. Respondi que alguém já tinha assumido essa responsabilidade, referindo-se a Deus. Então ele disse: "Quando você chegar a Fushov, eu lhe trarei o livro A Dinâmica do Serviço, escrito pelo Sr. Padit Wilkes, um mensageiro do Evangelho que o Senhor usou muito no Japão."
Pensei que tinha perdido uma grande oportunidade, porque o que eu precisava naquela altura era de dinheiro para cobrir as minhas despesas de viagem e não de um livro. De certa forma, senti remorso por não aceitar sua oferta. Depois do jantar, o irmão veio e eu voltamos para casa juntos. Eu tinha recusado a proposta do Sr. Phillips de pagar as minhas despesas de viagem para esperar ajuda exclusivamente de Deus. No entanto, havia alegria e paz no meu coração. O irmão V não sabia da minha situação financeira. Tive a fugaz ideia de pedir dinheiro emprestado para cobrir minhas despesas e depois pagá-lo quando voltei a Fushov, mas Deus não me permitiu comunicar essa necessidade a ele. Eu tinha a convicção de que o Deus do céu é sempre fiel, e eu queria ver como ele proveria minhas necessidades. Quando saí no dia seguinte, tinha apenas alguns dólares no bolso. Muitos irmãos e irmãs vieram se despedir, e alguns até carregaram minha bagagem. Enquanto caminhava, orei: Senhor, certamente não me trarás aqui sem me levar de volta. A meio caminho do cais, o Sr. Phillips enviou uma carta a alguém. A carta dizia: mesmo que outra pessoa tenha assumido a responsabilidade de cobrir suas despesas de viagem, sinto que devo participar de seu trabalho aqui. Seria possível para mim, um irmão mais velho, ter essa oportunidade? Por favor, tenham a gentileza de aceitar esta pequena quantia de dinheiro para esse fim. Depois de ler a carta, senti que deveria aceitar o dinheiro, e aceitei. Não só foi suficiente para pagar as minhas despesas de viagem a Fushov, mas também para imprimir uma edição de O Presente Testemunho. Quando voltei para Fushov, a esposa do colaborador que recebeu os $5 me disse: parece-me que quando você partiu em sua viagem você não tinha dinheiro suficiente. Por que você deu $5 ao meu marido? Perguntei-lhe o que tinha acontecido aos $5, e ele disse: na quarta-feira só nos restava $1 em casa, que já tínhamos gasto na sexta-feira, por isso, rezamos o dia todo. Então meu marido teve a sensação de que deveria ir passear, e ele te conheceu, e você lhe deu os $5, que nos duraram 5 dias. Posteriormente, Deus providenciou para nós por outros meios. Ela continuou sua história com lágrimas: se você não tivesse nos dado os $5 naquele dia, teríamos passado fome, o que realmente não importava, mas para onde teria ido a promessa de Deus? O testemunho deles me encheu de alegria. O Senhor me usou para suprir suas necessidades com os $5. A palavra do Senhor é certamente fiel: dai, e ser-vos-á dada. A lição que aprendi ao longo da minha vida é que quanto menos dinheiro eu tiver nas mãos, mais Deus me dará. Este é um caminho difícil de seguir. Muitas pessoas sentem-se capazes de viver pela fé, mas quando chega o teste, eles ficam com medo. A menos que alguém acredite no Deus vivo e verdadeiro, não o aconselho a seguir este caminho. Posso testificar hoje que Deus é quem provê. Ainda é possível ser sustentado por corvos, assim como Elias foi. Vou te dizer uma coisa que você pode achar difícil de acreditar. Na minha experiência, vi que a provisão de Deus vem quando gastei meu último dólar. Tenho percorrido este caminho há 14 anos, e em cada uma das minhas experiências, Deus quis obter glória para si mesmo. Deus providenciou todas as minhas necessidades e não falhou uma única vez. Os que davam, já não o fazem. Há uma mudança constante de quem dá, à medida que um grupo substitui outro. Tudo isto não tem importância, pois o Deus do alto é um Deus vivo. Ele nunca muda. Digo-vos isto para que continueis com retidão no caminho de viver uma vida de fé. Poderia dizer-vos 10 ou 20 outros casos semelhantes a estes. Quanto à questão de oferecer dinheiro ao Senhor, deve-se reservar uma quantia definida, 1/10 da renda ou metade, e colocá-la nas mãos de Deus. A viúva, em seu ser natural, pode ter dado as 2 leptos reclamando, mas o Senhor a louvou mesmo assim. Temos de ser um exemplo para os outros, não precisamos ter medo, pois Deus não nos abandonará. Devemos aprender a amar a Deus, crer nele e servi-lo como ele merece. Devemos agradecê-lo e louvá-lo por sua graça inefável. Amém. Confiando em Deus para prover a publicação da literatura. Ciente de que algumas pessoas nunca entrariam em um local de encontro para ouvir o Evangelho, em 1922, comecei a imprimir folhetos evangelísticos. O Evangelho deve chegar a essas pessoas. Depois de escrever os folhetos,
comecei a rezar e pedir a provisão necessária para cobrir os custos de impressão e distribuição. Deus me disse: se você quiser que eu responda à sua oração, você deve primeiro remover todos os obstáculos. No domingo seguinte, preguei sobre o tema Removendo todos os impedimentos. Nessa altura, muitos criticaram a mulher de uma das minhas colaboradoras, uma irmã que se encontrava conosco. Quando entrei na reunião para entregar a mensagem, olhei para ela e critiquei-a interiormente, julgando que os outros tinham razão em criticá-la. No final da reunião, ela estava perto da porta, e eu a cumprimentei quando saí da sala depois de dar a mensagem. Então, quando eu novamente implorei a Deus para cobrir o custo da impressão, dizendo-lhe que ele havia removido todos os obstáculos, ele me disse: e a mensagem que você acabou de pregar? Você criticou essa irmã, este é um obstáculo à oração, que deveis remover. Você deve ir até ela e confessar sua culpa. Eu respondi: não precisamos confessar aos outros os pecados que estão em nossas mentes. Deus respondeu: sim, é verdade, mas o seu caso é diferente. Então, quando pensei em confessá-lo e enfrentar o assunto, hesitei 5 vezes. Mesmo disposto a confessar minha culpa, temia que ela, que sempre me admirou, agora me desprezasse. Eu disse a Deus: farei tudo o que me pedires, mas não estou disposto a confessar minha culpa a ela. Continuei a pedir a Deus que cobrisse os custos de impressão, mas ele não quis ouvir os meus argumentos. Pelo contrário, insistiu que eu confessasse. Da 6ª vez, pela graça do Senhor, confessei-lhe a minha culpa. Com lágrimas nos olhos, ambos confessamos as nossas faltas e depois perdoamo-nos um ao outro. Estávamos cheios de alegria e, desde então, nos amamos ainda mais no Senhor. Logo depois, o carteiro me entregou uma carta contendo $15. A carta dizia: gosto de distribuir folhetos evangelísticos e me senti constrangido a ajudá-lo a imprimi-los. Por favor, aceite minha doação. Assim que todos os impedimentos foram removidos, Deus respondeu às minhas orações. Graças ao Senhor! Esta foi a primeira vez que experimentei Deus respondendo às minhas orações em relação à impressão de publicações. Nessa altura distribuímos mais de 1.000 folhetos por dia. 2 a 3 milhões de folhetos por ano eram impressos e distribuídos para abastecer igrejas em vários locais. Nos poucos anos após o início da literatura, Deus sempre respondeu às minhas orações e atendeu a todas as nossas necessidades. O Senhor também queria que eu publicasse a revista, O Testemunho Presente, e a distribuísse gratuitamente. Naquela época, na China, todas as publicações espirituais estavam à venda, só a revista que publiquei era gratuita. A sala onde ele escreveu e editou os manuscritos era muito pequena. Quando terminamos os artigos, enviamo-los para a impressora. Quando os fundos não estavam disponíveis, orei a Deus para enviar sua provisão para a impressão. Quando vi o que ele estava fazendo, ri, porque os manuscritos estavam sendo enviados para a impressora sem os fundos necessários. Enquanto eu viver, nunca esquecerei aquele tempo em que eu ainda estava rindo e ouvi alguém bater na porta. Ao abri-lo, vi uma mulher de meia idade que sempre vinha às reuniões, mas para quem meu coração sentia uma frieza incomum. Embora fosse rica, adorava dinheiro e tratava 10 cêntimos como $1. Fiquei surpreso que ela pudesse ser a única a dar o dinheiro para imprimir a revista. Então, perguntei-lhe o motivo da sua visita, e ela disse: há 1 hora, comecei a sentir-me desconfortável. Quando orei a Deus, ele me disse que eu não parecia ser cristã, porque nunca fiz a coisa certa sobre dar e amo muito dinheiro. Perguntei a Deus o que ele queria que eu fizesse, e ele disse: você deve oferecer dinheiro para ser usado em minha obra. Então ela pegou $30 de prata e colocou sobre a mesa, dizendo-me: gaste o dinheiro no que achar necessário. Então, quando olhei para a mesa, vi 2 coisas: os manuscritos e o dinheiro. Agradeci ao Senhor, sem lhe dizer nada. Ela despediu-se e eu fui imediatamente fazer um contrato com a impressora. O dinheiro que deu foi suficiente para imprimir 14 exemplares da revista. Outros deram o dinheiro para despesas de postagem. Hoje imprimimos cerca de 7.000 exemplares de cada edição. Deus nos fornece todos os fundos no momento certo da maneira como me relacionei. Nunca pedi contribuições a ninguém.
Houve momentos em que as pessoas me imploraram para aceitar o seu dinheiro. Em todos estes assuntos sempre esperei exclusivamente no Senhor. Aceitar dinheiro por amor de Cristo. Se alguém não tratar adequadamente as questões monetárias, irá certamente falhar noutras matérias. Devemos esperar em Deus com uma mente simples e nunca fazer nada que desonre o Senhor. Quando as pessoas nos dão dinheiro, aceitamo-lo em nome de Cristo e nunca devemos pedir-lhes nada. Agradeço a Deus que depois de dizer aos meus pais que não voltaria a usar o dinheiro deles, ainda consegui estudar por mais 2 anos. Mesmo que eu não soubesse de onde viria meu sustento, Deus sempre providenciou quando a necessidade surgiu. Às vezes a situação parecia extremamente difícil, mas Deus nunca me abandonou. Muitas vezes confiamos nas pessoas, mas Deus não quer que sejamos dependentes dos outros. Devemos aprender a lição de gastar tanto quanto recebemos, e nunca ser como o mar morto, que recebe vários afluentes, mas dos quais nenhum flui. Devemos ser como o rio Jordão, que recebe de seus afluentes e deixa o fluxo fluir. Os levitas do Antigo Testamento dedicavam-se exclusivamente a servir a Deus, e até mesmo eles deviam oferecer seus dízimos. Fim deste maravilhoso audiolivro.